O mundo vive tempos estranhos de tribalismo, em que política virou torcida de futebol. Cada um precisa escolher um lado e ponto final. Aí tem que demonstrar lealdade ao seu time, em vez de manter a independência, torcer pelo país e tecer críticas construtivas ao governo da ocasião. Eu não sou leal a Bolsonaro, mas ao país, ao Brasil. Quem me acusa de gado bolsonarista tenta me difamar para não ter que rebater minhas críticas a uma oposição oportunista, demagoga, que explora a pandemia de olho num projeto de poder, que passa pano para um STF arbitrário e que abusa do seu próprio poder. Mas quem acha que qualquer crítica ao governo ou ao presidente é sinônimo de ser um traidor ou um vendido, é igualmente nefasto para a nossa democracia. Tal postura fanática só serve para impedir qualquer conserto de rumo, e um governante cercado de bajuladores apenas rapidamente vai se perder. Eis o que eu penso. Bolsonaro tem boas intenções, montou uma equipe e quer acertar, uma equipe boa. Seus detratores se mostram sensacionalistas e muitas vezes canalhas, torcendo pelo pior. Mas Bolsonaro está longe de ser um estadista. E cada vez parece mais refém do centrão e do populismo para preservar apoio. Em sua lista de grandes erros está a escolha para o Supremo, por exemplo, e talvez para a PGR. Quem fez alertas nessas ocasiões não era um traidor, mas provavelmente um aliado sincero. Quem adota a postura de que nenhuma crítica é aceitável, pois isso ajudaria na volta do PT, talvez seja o melhor amigo do petismo. Governar é difícil e é preciso ter senso de prioridade e de proporção. O que fez com que tanta gente caísse em descrédito foi justamente a falta desse equilíbrio de bom senso. Vimos liberais, entre aspas, e até pseudo-conservadores transformando-se em anti-bolsonaristas histéricos da noite para o dia, alinhando-se até a tucanos ou petistas para demonizar o presidente. Não esperem isso de mim, mas esperem sempre uma análise independente, com senso de proporção, para fazer as críticas necessárias. E as mudanças na Petrobras indicam um risco nada desprezível. Bolsonaro apresentou suas justificativas, diz que o presidente Roberto Castelo Branco não ia à empresa trabalhar presencialmente há quase um ano, que recebia alto salário e quer mais transparência na formação de preços. Até aí tudo bem, mas o seu discurso flerta sim com um populismo e o mercado acusa o golpe, resumindo a situação com uma pergunta pertinente. Será que o presidente dilmou? A Petrobras não pertence a um grupo, disse o presidente, e não pode ser gerida apenas com o objetivo de maximizar o valor dos seus acionistas. Esse é um caminho perigoso. Entende-se a pressão política, o risco de uma greve de caminhoneiros, a tentação nacionalista de gritar o petróleo é nosso. Mas esse trajeto é conhecido e sempre acaba mal. Bolsonaro insiste que não pretende mexer na política de preços da empresa, mas não convence muito. Chegou a mencionar o setor elétrico também, e vários dos seus apoiadores acreditam que é o seu dever marretar esses preços para baixo para ajudar o povo. Não se vira as costas para o mercado e se flerta com o populismo impunemente, porém. Bolsonaro pode falar que não vai intervir, mas são os atos que importam, e a sinalização é preocupante sim. As ações da Petrobras já vão despencar como sinal de preocupação legítima dos investidores. Em Nova York, as ADRs já caem quase 20%. Há muita ignorância em certa ala bolsonarista acerca do funcionamento do mercado financeiro. Agem como se fosse alguém, uma pessoa, um CNPJ, manipulando preços, em vez de compreender a dinâmica e o processo antecipatório de riscos. O alerta que vem do mercado deve ser levado em conta. Bolsonaro precisa saber que o custo de abandonar o viés liberal na economia será bastante elevado e poderá, inclusive, lhe custar a reeleição. É verdade que o fato de a Petrobras ainda ser uma estatal está na raiz desses problemas. Não vemos o mesmo tipo de pressão com a alta do minério de ferro, por exemplo. Privatizar seria o único caminho
estrutural para blindar o governo dessa tentação populista de vez. Mas Bolsonaro precisa resistir mesmo assim. Não vamos nos iludir aqui e aceitar uma narrativa falsa de que os tucanos são os verdadeiros liberais, pois nós sabemos melhor. FHC chegou a vetar aumento na empresa e Alckmin, quando candidato, virou um outdoor ambulante de estatais, indo contra sua privatização. Mas dois erros não fazem um acerto. A expectativa é que Bolsonaro, com seu posto Ipiranga Paulo Guedes, no comando da economia, fosse adotar uma política mais liberal. Se ele escorregar na direção do populismo nacionalista, quem vai perder é o Brasil, é o povo, é o mais pobre. E é por isso que todos os patriotas verdadeiros têm a obrigação moral de condenar essa possível mudança e apontar para os grandes riscos à frente. Que Bolsonaro mantenha o juízo.